Peraí, ainda não deu aqui Pronto, estamos no ar, meus caros. Então, Sara, o que você achou do texto? Então, professor, eu li metadinha do texto, né? Eu achei bem interessante. Eu achei bem interessante até a parte que eu li, né? A Lígia, ela vai dar fazer um super fichamentozão do ensaio sobre a dádiva. E vai começar a falar sobre as críticas e repercussões e tititis e como isso vai ocorrer dentro do meio acadêmico a partir do momento que ele é vazado, né? E também eu achei muito interessante como eu fiquei pensando assim, né, que inclusive o nome da disciplina é Teoria da Dádiva, né? E eu achei interessante que o próprio Moser ele não se propôs a necessariamente fazer uma teoria, assim, né? E a Lígia, ela destaca isso dentro do texto, assim, né? Quando ela vai trazer as críticas do próprio... Eu não sei falar o nome dele, Herbert? Herbert? Herbert. Enfim. Um amigo do Moço que gosta de escrever com ele, inclusive. Então... Tudo bem. Herbert. Robert Herbert. Eu acho... Mas, enfim, eu particularmente, até a parte que eu li do texto, eu achei interessante. Infelizmente, não consegui ver tanto quando ela vai começar a se aprofundar necessariamente, né? De como essa teoria da dádiva ela vai se construir, se difundir e se transformar a partir de outros autores que vão trazer, por exemplo, o elemento da reciprocidade de uma maneira um pouco mais aprofundada, né? Mas eu achei interessante, um texto de leitura tranquila, assim. Uhum. Tá bom, então vamos lá. Arthur, você, o que você achou? Então, professor, eu achei muito legal. Eu li. A gente leu a dádiva, né? Vocês estão falando disso, né? Ensaio sobre a dádiva, né? Nós lemos o texto agora da Lígia Sigô. Sobre... Eu esqueço o nome do texto. Peraí. As vicissitudes do ensaio sobre o dom. Do ensaio sobre o dom, é isso. As vicissitudes? Vixe. Tá. Aquele outro texto Vixe, foi mal. Eu acho que eu li o texto errado. Era para a terceira aula, esse é? Arthur, você não está no nosso WhatsApp? Não sei. Calma aí, vou pegar. É porque eu não uso muito celular, não, desculpa, mas vou pegar aqui para ver. Depois eu vejo na moral. Aí. Você pode entrar no computador do WhatsApp. Não, tá aberto não. Aqui não. WhatsApp.com. Tá bom, então, Arthur, você guarda aí seus comentários para a próxima aula, a próxima quinta, que nós falaremos extensamente sobre o ensaio sobre a dádiva. Você vai cansar de falar sobre isso. Beleza, tranquilo. Bruna, e você, Bruna? Oi, professor, boa noite. Eu gostei bastante do texto, eu achei ele muito interessante. Eu gostei como ela coloca, como a comunidade acadêmica recebeu o texto do Moço naquele momento, né? E como a Sara falou, ele em nenhum momento se propôs a colocar uma teoria. Eu achei isso muito interessante. Eu gostei também que ela fala como foi o posicionamento do Malinowski frente ao texto do Moço e aos alunos do Malinowski. Eu gostei principalmente dessa parte. Legal. Vamos ver aqui. Daniel. E você, Daniel? Oi, professor. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Pronto para o carnaval, Daniel? Professor, eu não tenho essa de carnaval, não comemoro, nem participo, não. Sou bem careta. Ok, eu também não gosto, não. Isso, então, nós somos germanos.
Muito bem, então, professor, eu li o texto, é um texto muito interessante. Eu acho que um ponto que eu queria falar é que a gente está bem assistido em termos de textos introdutórios à obra, né? Porque quando eu li o texto, eu li sem nenhuma introdução, eu li a obra já direto, mas com esses textos que o senhor tem passado, eles têm trazido, assim, nuances e análises que elas são mais amplas acerca da temática, né? Para quem está numa graduação, aparentemente, não fica a par de todos esses detalhes que giram em torno da teoria do Mose e do que ele propõe, né? Então, esses textos têm sido muito bons. Tem me dado uma angústia porque eu me sinto burro, né? Porque aí você vai ler assim e pensa, porra, tem tanta coisa que eles estão falando, tanta coisa que gira em torno e eu não faço a menor ideia de onde vai, para onde vem. Mas aos poucos as peças do quebra-cabeça vão se encaixando, né? Por exemplo, depois de fazer TA1, TA2, antropologia linguística, as coisas vão tomando uma forma e o conhecimento fica mais palatável. Mas, assim, de qualquer forma, é um texto muito bom, gostei bastante. Vou usar ele para revisitar, inclusive, quando tiver alguma dúvida na própria leitura do texto. E aí eu queria também pedir para o senhor, né, que eu acredito que, se foi colocado aqui, foi por alguma razão, e provavelmente o senhor deve ter alguma informação, assim, nova a respeito do tema que para me ajudar aí, né, a brilhantar nosso conhecimento acerca do assunto. Mas, por hora, foi isso, professor. Muito obrigado pelo texto. Tá bom, vamos lá. Alguém sabe como colocar no Meet, ao mesmo tempo, os participantes e o chat? Quando eu coloco, fica o chatzinho aqui do lado. Mas você consegue colocar os participantes e o chat ao mesmo tempo? Não. No nosso não dá, não. Eu nunca consegui colocar o participante e a lista de quem está presente e o chat. Geralmente, quando coloca um, desaparece o outro. Pois é. Tá bom. Vamos lá. Gabriel, e você, Gabriel? Professor, eu não li o texto. Ok, Gabriel. Você estava mais preocupado com o carnaval, né, Gabriel? Será que não dava um tempo de você ter arrumado a sua fantasia da Sapucaí, ter lido um pedacinho do texto, pelo menos? Gabriel, tô brincando. Eu consegui ler a primeira página fazer só. piada, já que vai ser uma tragédia. Mas fala, você quer dizer alguma coisa? Não, eu não tenho muito a acrescentar, porque eu li só a primeira página, daí eu comecei a ler tipo uns minutos atrás, mas eu vou tentar ler esse final de semana. Você não acredita, mas eu vou tentar. Não. Vocês, vamos fazer uma votação. Quem acredita, põe a mãozinha de pé. Eu acredito em mim mesmo. A Sara acreditou em você também. Vou ser solidário, vou acreditar também. Pronto. O Arthur. Obrigado. Eu não acredito não. Você pode ler bêbado, mas você vai ler, né? Exatamente. Tá bom. Vamos ver, então. Eu espero que você me prove errado, Gabriel. Só por causa disso eu vou fazer um fichamento e vou te entregar, professor. Legal. Nota 10. João, e você, João? Oi, professor. Então, eu confesso que achei o texto assim até divertido. Porque chegou uma parte que é basicamente as fofocas antropológicas. Especialmente quando entra na vida do Levi-Strauss, eu até me senti reconfortado, porque assim, se até Levi-Strauss foi recusado 3 vezes para um emprego, quem sou eu para não ganhar um não na minha vida? Mas eu também achei bem interessante assim essa análise histórica que a Sigo faz a respeito de como a teoria da dádiva se consagrou de fato como uma teoria da dádiva, especialmente quando ela faz ali a biópsia de como Levi-Strauss meio que usou a teoria da dádiva como não como uma ponte, mas meio que como uma ponte para ir se colocando ali no meio da academia francesa antes de adentrar dentro do estruturalismo dele. Teve algumas partes que não ficaram tão claras para mim, especialmente quando ela fala sobre como, de fato, sobre o ensaio da dádiva de Mauss a respeito dos fatos sociais totais, como isso era assim, um conceito-chave para Mauss, ou era para Levi-Strauss, quando fazia essa análise do ensaio do dom de fato. Eu não consegui compreender muito bem o que seria esse fato social que engloba todas as instituições da sociedade, mas entendi que é bem central ali para entender. E eu também achei interessante no final como ela coloca em voga, assim, ela meio que deixa no ar
invoga, assim, põe em dúvida uma teoria já muito estabelecida, né, dentro do mundo antropológico, que é a teoria da dádiva, especialmente quando ela traz o jeito como Levi-Strauss articulou algumas citações de forma fundamental para formular os pontos a respeito da teoria do dom e de todas as cascatas teóricas que ele faz, quando ela traz que essas citações estavam um pouquinho descontextualizadas, que quando Moss usou, ele não usou daquele jeito. Então, meio que como ela coloca assim, temos a teoria da dádiva, é uma interpretação, tá aí, muito legal, mas existem outras interpretações que talvez não colocariam, de fato, como uma teoria da reciprocidade. Então, eu achei interessante esse exercício assim, de colocar em voga um conhecimento que você tem como dado e começar a questionar a forma como ele foi construído ao longo da história. Se teria sido assim, se talvez Levi-Strauss não fosse tão tiete do Moss. Muito engraçado o jeito que ela coloca as comunicações dele. Mas eu acho que, no geral, é isso, professor. Deixa eu dar uma olhada nas minhas notas aqui. Acho que... uma coisa também que eu achei interessante sobre como ela fala que, para a teoria da dádiva, de fato, se concretizar assim como teoria dos acontecimentos históricos, meio que os antropólogos foram suprimindo a parte do direito do ensaio e só focando na parte da troca, da reciprocidade, da questão mais econômica, e como isso para Moss, na verdade, era fundamental, a parte do direito, no estudo original que ele propôs. Acho que é isso. Ele não pode esquecer que o Moser era jurista de formação. Legal. Obrigado pelos seus comentários. Foram bem legais, João. Parabéns pela leitura. Matheus, você, Matheus. Olá, professor. Boa noite a todos. Sim, eu tive algumas anotações aqui, mas o que mais me chamou a atenção aqui foi essa forma aí que a autora diz assim, falando sobre o autor, né, que a arqueologia da natureza das transações humanas, aí que essa questão é solidária, isso voltou um pouco da discussão da aula passada, né, se era uma coisa normal ou se era um fator social maior de toda a sociedade, essa transação humana solidária, né, e aí depois, ele mais futuramente já fala que isso mostra, assim, aqui a citação mais ou menos, né, mostra que tal moral ainda permanecia hoje em outras sociedades. Então, a forma de analisar uma sociedade que também poderia de ver essa dádiva, né, essa solidariedade, economia e ética, né, moral, para outras sociedades. Me chamou bastante atenção, mas, assim, talvez até negativo, não sei, já que uma sociedade é diferente de outra e tal, não sei como isso poderia ser tão possível assim, né? Não sei se eu entendi mal, talvez. Ok. Tudo bem, a gente vai... Essa é uma coisa super importante. Depois a gente volta a isso, Matheus, não se preocupe não. Miguel, e você, Miguel? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Eu achei o texto também bem interessante. Eu acho que qualquer texto que se dedica a expor as diferentes leituras que possa ter de uma obra é sempre muito interessante, porque uma obra nunca é somente uma obra, né? Tem sempre várias obras de acordo com as leituras que são feitas. Eu acho que foi interessante ver isso aplicado para o ensaio sobre a dádiva. Uma das coisas que eu achei interessante também foi a recepção do Malinowski, o João falou também sobre isso, que ela é uma recepção muito boa, até elogiosa, sendo que, para mim, é um pouco paradoxal, porque o Malinowski, ele é aquele cara apologético do trabalho de campo, e o Moss, enfim, nunca fez um trabalho de campo, né? Segundo o texto que a gente leu na aula passada. Você vê o ensaio sobre a dádiva tem 500 notas, mas não tem... ele cita muita coisa, né? Mas não tem efetivamente um trabalho de campo. Eu acho que a segunda parte mais interessante do texto foi justamente a questão que os outros já falaram, que foi a transfiguração, realmente, que o Levi-Strauss faz da obra do Moss, que eu acho que isso sempre foi muito marcante, assim. Quando eu li o Ensaio sobre a Dádiva, eu achei coisas belíssimas, assim, interessantes, mas também muita coisa, assim, tem coisa sobre direito, depois tem o Potlatch, você não sabe se o Potlatch é sistema de prestações totais, e depois ele fala sobre o Hall, e aí no final ele faz todo aquele discurso dele meio socialista, assim, etc. Enfim, tem muita coisa,
E aí, quando você vai ler a introdução do Levi-Strauss, o fato social total é a coisa principal, assim, que pelo menos ele lega da obra do Mozart. Eu me lembro de ler isso e eu achar, caralho, eu não entendi nada realmente dessa obra, assim. O fato social total é realmente a coisa central. E aí, isso foi bem interessante, porque a Ligia Segal mostra o quanto isso é particular da leitura do Levi-Strauss e o quão mais complexo é o ensaio sobre a dádiva e quantas coisas mais interessantes podem ter ali, para além dessa leitura, que é uma leitura muito específica, né? Centrada no princípio da reciprocidade, fora todas as outras adições que o Levi-Strauss faz, inconsciente, relações mecânicas, que eu acho que é algo muito longe, assim, pelo menos do que eu conheço do Mozart. Você lê o ensaio sobre a dádiva, tem imponderáveis, tem disputas, tem rivalidade, tem antagonismo, tem desigualdade. E no Levi-Strauss é outra coisa, assim, a leitura que ele faz. Então eu achei isso muito, muito legal. Legal. Obrigado pela leitura, Miguel. E você, Pedro? Eu não sei muito o que acrescentar. Eu devo dizer, eu li um terço da obra, aí eu ultrapassei e pulei pro final. Quando você lê um livro, você também faz isso? De mistério, você quer saber logo quem é o culpado? Você vai para o final, depois você volta? Mas eu não tô aqui pelo mistério, eu tô aqui porque eu quero saber o que ela quer falar. Foi uma brincadeira, Pedro. Desculpe se isso te ofendeu. Não, desculpa, eu não Mas tudo queria bem, continua. parecer mal educado. Não, Eu tá só tudo bem, tô, vai. eu só Vamos tendo... ignorar esse nosso minuto de conversa, esse final do nosso de conversa. Mas aí, continua. Não, é um texto muito bem construído, bem detalhado, que passa dá uma retrospectiva sobre a recepção e interpretações quanto o ensaio sobre a dádiva. E é um ótimo texto de referência sobre esse assunto, que é ótimo para pensar no futuro, quando trabalhar com, sabe, com o ensaio sobre a dádiva. Eu pretendo, se isso parece um texto ótimo para retomar, para pegar esse contexto da recepção em teorias. Ok. Obrigado, Pedro. E você, Renato? Enquanto o Renato volta do café, do café, vamos para o Vitor. Vitor? Oi, professor, boa noite. Assim, tem tanta coisa para falar, assim, acho que os outros colegas já falaram que a gente me contatou com muita coisa. Eu achei interessante, comparando assim, com o texto da aula passada, e esse. O texto da aula passada era mais, sei lá, o texto falava mais sobre a trajetória pessoal do Mozart e acadêmica dele, a produção dele. Eu achei esse texto, gostei que ele é um texto sobre a primeira parte, né, ela faz uma resenha, né, um fichamento, basicamente, do ensaio sobre a dádiva, e depois, né, a recepção com os outros antropólogos, sociólogos, depois e tal. Uma coisa que eu achei que me chamou a atenção também no texto, que acho que como a Sara e a Bruna tinham falado mais cedo, que é isso, né, que ela fala sobre como que essas leituras que são feitas do Mozart acabam, né, levando essa coisa, né, que falam de uma teoria da dádiva, apesar dele nunca ter falado, ter se proposto a criar uma teoria sobre a dádiva, e a coisa da reciprocidade também, que não é o que ele está abordando no texto mesmo, e que acaba sendo uma coisa muito... que as leituras que foram sendo feitas depois acabam chamando muita atenção, mas as leituras não da academia da antropologia como um todo, né, como ela mesmo fala, né, no final existiam outros autores, né, o Fichte, alguns outros autores que ela cita assim mais brevemente, que fazem outras interpretações e tal. Eu acho que foi mais isso, assim, que os colegas já falaram, a gente vai ser contemplado já.
Ok, Vitor. O Renato aqui mandou uma mensagem dizendo que ele está com problemas de microfone. Quando você conseguir ativar, Renato, aí você fala coloca a sua contribuição. Bom, gente, então vamos lá, né? Eu queria, antes da gente falar mais coisas, fazer um coisa. O nome original do curso não era Teoria da Dádiva. Foi uma coisa que a secretaria colocou na hora que eu vi, já não dava para mudar. Então, a dádiva e seus desdobramentos, a dádiva e o poder, ou os desdobramentos do ensaio sobre a dádiva, esses eram os títulos originais. Mas, enfim, porque de fato, né, Moser ele não tem uma teoria, mas acho que a gente tem que voltar nisso, uma coisa que o Roberto falou, que é como o Mons constrói os comentários teóricos dele, né? Essa volta que ele faz para o concreto. Mas, antes de falar nisso, vamos... Eu tinha feito um comentário aqui que eu queria fazer, mas eu não estou compreendendo o meu próprio comentário. Por que a Sigor colocou esse pequeno fichamento do ensaio sobre a dádiva dentro do texto? Eu não li o texto inteiro. Entretanto, eu acho que é extremamente necessário porque ela... desculpa, tem que levantar a mãozinha aqui. Eu tô pegando as regras da virtualidade, gente. Foi mal. Mas... Posso continuar? Pode, claro. Mas como ela mesma fala, ela... Antes mesmo dela sair para essas vicissitudes, que é uma palavra difícil de falar, né? Mas dessas transições e transformações da teoria da dádiva, vamos dizer assim, é necessário ela retomar o que foi dito por Mose, etc., e traçar o percurso de construção do pensamento dele para poder escrever, né, o dito cujo ensaio sobre o dom, né? Mas ela não faz isso do ponto de vista de uma exegese, por exemplo. Tem vários textos preparatórios para escrever ensaio que estão nas obras completas do Moço. Vários. Tem menções de curso, tem notas de aula, tem várias coisas, né, que estão ali. Ela não usa nada disso, ela vai fazer uma coisa do ensaio, né? Bom, Miguel, você queria falar, Miguel? Vamos lá. Eu me senti basicamente contemplado, mas, enfim, como o texto ele se propõe a discutir as diferentes leituras que tem sobre a dádiva, eu acho que ela pegou essa primeira parte para dizer o que o Mose, exatamente, o autor, como a colega falou, queria dizer. Eu acho que isso é importante, porque depois vão ser só releituras, enfim, diferentes interpretações do que ele queria dizer. Nesse sentido, eu acho que foi por isso que ela colocou essa primeira parte como a introdução do texto dela. Legal. João, e você? O que você acha? Eu acho que é muito vinculado às questões que ela traz mais ao final, para embasar as questões que ela joga assim no ar a respeito das concepções de Levi-Strauss. Então, eu acho que ela foca bastante nessa primeira parte do fichamento, sobre como era importante para mostrar as questões de direito e como ele era um jurista e etc., para não chegar a soltar as críticas que ela faz mais lá ao final a respeito da falta de enfoque das pessoas adeptas da teoria nessa parte. Mas quer ver? Bom, antes de eu continuar, eu vou dizer para vocês que eu gosto muito desse texto. Primeiro ponto. Mas, por exemplo, ela não explora a questão do direito. O Mose orientou uma tese de doutorado do Davi. O Davi está no texto porque
ela menciona que o Lévi-Strauss pediu ao Davi para ser o seu orientador de doutorado. O doutorado que ele já tinha pronto. O presidente da banca, né? Muito bem. Ela não examina os textos do Davi, nem as teses de direito, as questões de direito que estão por detrás do ensaio. Ela menciona brevemente apenas a questão dos direitos reais e direitos pessoais, o qual o moço faz uma distinção explícita, diga-se de passagem. Se não me engano, a terceira parte. Eu acho que talvez você tome isso na conclusão também. Ela vai tomar a teoria jurídica pelo chifre, como a gente vai pegar o boi pelo chifre, ela vai mencionar que ele estava mais interessado no direito. Vitor? Não, Vitor, um comentário aqui, desculpe. Então, e aí? O que eu chamei do texto? Vocês acham que a Lígia Sigot tem uma interpretação alternativa do texto do moço? Eu não, acho que eu diria alternativa. Quer dizer, sim, acho que ela, pelo meu entendimento assim, do texto, acho que ela deixa subentendido que ela é mais adepta da não teoria da dádiva, mas mais das questões originais que Mons traz no texto. Mas eu acho que ela coloca isso mais ao final, acho que fica claro que não é uma coisa tão isolada quanto a gente pensa, que existe sim, assim, vários antropólogos e outros pensadores sociais que vão de acordo com isso, que não são muito adeptos dessas relações, dessas cascatas teóricas que vieram sobre a obra original. Mas, João, por que cascatas? Porque a gente tem a obra original, que as pessoas foram fazendo leituras e foram caindo em outros entendimentos, até chegar na teoria, que é a teoria da dádiva. Mas isso não é absolutamente parte de qualquer texto. Você tem um ponto, As professor. interpretações mudam com o tempo. E não é justamente por isso que um texto é clássico, quer dizer, ele pode sugerir várias interpretações que não são... Ele abre caminhos, ele pode sugerir novas questões, ele pode... Será que, por exemplo, a intenção do autor é uma questão relevante? Você pode repetir a pergunta, professor, que deu uma falhada no áudio? Será que a questão do autor é uma questão relevante? A questão do autor, o Moss? Da intencionalidade do autor, desculpa. Tinham dois aqui, mas primeiro, acho que quem primeiro levantou a mão aqui foi o Pedro, não é, Pedro? Eu preferiria partir de um ponto de linguística, que é uma dimensão que afeta o texto, que não pode ser desconsiderada. Não é a única dimensão, mas é uma faceta do texto. Ok. Miguel. É igual o Pedro, assim, é uma dimensão importante, mas também não é a única dimensão. É uma dimensão importante porque eu acho que o autor ele tem que se reconhecer na leitura que você faz dele. Eu acho que isso é importante, assim. Hoje em dia eu acho que é mais importante, assim, do que quando a gente estava na época de cartas e coisas escondidas e bibliotecas presenciais. Mas eu acho que hoje em dia é importante que o autor consiga se reconhecer no argumento que você faz em cima da obra dele. Por isso que geralmente assim você tem que descrever o que é a teoria e de repente nesse processo de descrição da teoria do autor você entendeu alguma coisa errada, assim, ou você
fez uma representação errada do que era a teoria, segundo o autor, né? Segundo o autor que você está analisando. Então, acho que essa é uma dimensão importante, assim. A intenção do Mose nessa obra importa para a maneira como ela vai ser lida depois. Mas não é a única dimensão, assim. Chega um momento em que a obra já está tão difundida, assim, que as pessoas têm sua própria versão de Mose, assim, e do que ele escreveu. Eu já penso diferente. E aí não vai nenhuma crítica a vocês que pensam diferente de mim, mas eu acho que o que menos importa, no fundo, é a intenção do autor. A intenção do autor foi com ele para o túmulo, usando uma expressão talvez um pouco cruel, né? E dura, mas o que é importante é a capacidade que nós temos de nos reconhecermos nesse texto. A interpretação que a gente faz não é não é o resultado da obra do autor, é o resultado daquilo que a gente entrega à obra. A interpretação de Lévi-Strauss fala muito mais de Lévi-Strauss do que de Mose. Uma coisa, por exemplo, que me incomodou um pouco nessa leitura do texto é quando ela faz um fichamento, ela faz um fichamentão da obra do Mose. Ela não propõe uma alternativa de interpretação. E todo o fichamento é uma escolha mais ou menos arbitrária, porque tem mais a ver com a pessoa que está fazendo do que com a pessoa que fez o texto, a pessoa que está interpretando, das partes do texto. Falta tanta coisa nesse fichamento dela, que é E assim, tendo todos nós, da década de 70 e 80, lemos o ensaio sobre a dádiva, sobre o peso da leitura de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss parece ter resolvido o problema. Ou seja, o ensaio assim, você vai ler o ensaio, é quase como se o Lévi-Strauss já tivesse resolvido a leitura do ensaio. E aí eu acho que o comentário do Miguel é super apropriado. O ensaio tem muito mais coisa do que apenas a leitura do Lévi-Strauss. E esse texto o título dele é As Vicissitudes do Ensaio sobre o Dom, mas poderia ter sido muito as vicissitudes da interpretação de Lévi-Strauss. O ensaio sobre a dádiva. E aí tem uma coisa interessante: nenhum texto nasce clássico. Ele se transforma em clássico. Então, é interessantíssimo nessa história do Lévi-Strauss transformar o texto do Mose num texto que uma interpretação no texto clássico para introduzir aquilo que é importante para a antropologia do Lévi-Strauss, que é a dimensão do simbólico. E eu concordo inteiramente com você, Miguel. O texto do Mose é muito mais. Embora o fato social total... Eu já fui um fascinado pelo fato social total. Hoje eu já penso diferente. Ele é muito interessante, mas ele é metodologicamente interessante. Eu vou explicar o que isso quer dizer quando a gente for ler
o ensaio, né? Mas eu acho que alguém disse que tinha dificuldade com o fato social total. Foi o João, né, João? É. E o fato social total, eu acredito que ele é uma oposição a Durkheim. E eu posso explicar o que isso significa para vocês. O que Durkheim faz? Durkheim ele vai pensar que o simbólico está ancorado no sociológico. Se você ler as estruturas elementares, as formas elementares da vida religiosa, é isso. Como que a noção de totalidade, o sagrado envolve a noção de sociedade, a noção de totalidade, como que a ideia de força vem do religioso, como que o profano e a oposição entre profano e sagrado está ligada a dois momentos da sociedade australiana. Então, você tem um momento em que cada família está separada das outras famílias do seu clã, e o que está em jogo aí é a sobrevivência material. E numa parte do ano eles se juntam todos e fazem vários rituais coletivos. Então, essa distinção corresponde à distinção entre sagrado e profano. Ele vai falar da concepção de tempo, por exemplo. Como o tempo está vinculado aos rituais que marcam a passagem das atividades da própria sociedade. Então, para Durkheim, e vocês não podem esquecer que as formas elementares religiosas, ele está falando de uma coisa que era quase uma obsessão antropológica, que era a questão do totemismo. Ele é a interpretação do Durkheim do totemismo. E para Durkheim, a resposta é: os homens se dividem eles criam totens, porque esses totens, eles representam a maneira como eles se dividem e se organizam em sociedade. Desculpa, gente. O áudio está ruim, mas melhorou agora ou não? Voz robótica. Meu microfone? Meu microfone está distorcendo aqui o meu. Vocês topam mudar para o Zoom para ver se melhora? Não, vamos fazer uma coisa aqui para ver se melhora. Talvez seja a questão da internet. Vamos ver. Vou tentar primeiro esse aqui. Melhorou melhorou. Então, onde é que eu estava? Totem. Ok. Então, é uma resposta. O totem também é criado pela divisão da sociedade. Então, os homens criam totens porque eles representam as divisões que eles têm entre si próprios. Então, é o social que explica vamos dizer assim, as categorias. Né? E Mose ele faz uma inversão completa disso. Para você ver. Qual é a correspondência sociológica do Hall?
Qual é o que, professor? Desculpa. Ao que representa o Hall sociologicamente? Pelo que eu entendi, meio que a magia do espírito, né? Como se fosse uma extensão do espírito que... Né? Pois é, mas, por exemplo, para Durkheim, a magia tem a ver com a hipostasiação da sociedade. Sara? Vou chutar as prestações. As prestações totais, sei lá. Não. Pois é, nada. O Hall, ele é uma categoria. É uma categoria que ela não tem uma correspondência numa organização social qualquer, para Mos, né? Ela existe como uma representação que é importante para entender a questão envolvida, né? A ideia de que no fundo a Lígia Sigot tem razão, que é a mistura entre o que nós chamamos de direito pessoal e direito das coisas. Para outras sociedades, essas duas coisas estão juntas. Em outras palavras, nos falta uma categoria adequada para nomear isso. Porque as nossas categorias elas são insuficientes. Porque para nós, para essa distinção analítica entre direito das coisas e direito das pessoas, ou é o direito pessoal ou é o direito real. Não existe possibilidade de ser uma mistura dos dois. Portanto, então, o que o fato social total tem a ver com isso? O fato social total, o que está em jogo aí é que as coisas estão relacionadas em si mesmas. A relação é interna a elas. Eu não preciso de uma teoria sociológica para explicar. Isso talvez seja a característica mesma da sociedade. Ou seja, que está tudo junto. Tudo caminha junto. Fez sentido, gente? Faz sentido, professor, mas confesso que ainda está consolidando na minha cabeça. Nebuloso e esotérico, né? Miguel? Mas não sei, professor, como é que você vê a ideia de que as sociedades modernas, ocidentais, etc., elas são altamente diferenciadas e que isso, de certa forma, criaria domínios do social que são tão desconectados que a ideia de um fato social total possa parecer bizarra, assim, out of place, sem lugar, assim. É possível, então, ter um fato social total em sociedades que não sejam Maori, enfim, e esses povos que Moses estudou? Sim e não. Por que sim? Vamos começar por que não? Porque você tem razão na sua crítica. Nós vivemos em sociedades altamente diferenciadas, enquanto essas sociedades às quais o Moses estuda, ou sobre as quais ele lê, sobre as quais os etnógrafos contam histórias que movimentam a nossa imaginação, essas são sociedades que, face à nossa, têm pouca diferenciação. Ou melhor, elas têm pouca diferenciação para o nosso olhar. Então, você tem, nessas sociedades, fenômenos que são capazes, o Potlatch, que movimentam a totalidade das instituições de uma sociedade, a totalidade dos clãs, das linhagens, dos grupos, etc. Todavia, na nossa sociedade, isso não significa que a gente tem que abandonar a ideia
completamente. Porque aí vem, essa é a minha interpretação. Se você perguntar para outros colegas, talvez eles encontrem, eles possam dizer para você que, limitadamente, você tem alguns fenômenos que você pode tratar como fatos sociais totais. Por exemplo, eleição no interior da Bahia. Ou talvez um ritual um ritual religioso de uma religião afro-brasileira. Porém, eu acho que, para além de uma questão de nomenclatura, o que está em jogo, do meu ponto de vista, em relação a Mauss, é que Mauss está dizendo para nós é que essas coisas estão todas relacionadas. Uma sociedade, apesar da nossa mente completamente analítica, né, no sentido apropriado do termo, quer dizer, no sentido de que análise é divisão, né? Você divide um problema, analisar um problema significa você dividir em partes menores, você resolver cada um por vez. Ora, nós dividimos a nossa sociedade em esferas, se você preferir, né? Weber mostra isso muito bem. Mas pega, por exemplo, um caso do judiciário, de direito de família, que envolve a guarda do filho. O direito vai fazer vai ter todo o trabalho para reduzir tudo isso, toda essa complexidade a algumas poucas questões que estão presentes na lei, enquadrar aquilo em algum tipo de ou precedente ou norma, a partir de um raciocínio classificatório que eles entendem como teórico, para dizer o seguinte, para dizer, olha, quem tem que ficar com a guarda é o pai ou a mãe. Mas isso representa a complexidade disso para as pessoas que estão vivendo? Não tem aí para a família a questão para todos os envolvidos, o pai, a mãe, o filho, ou filhos, a questão dos afetos, a questão econômica, a questão da social, com quem ficam os amigos, com quem ficam os... Eu posso visitar os parentes dela, que agora me separei dela, com quem que ficam... com quem que fica a culpa? Com quem que fica o amor? Ou o desamor? A família, as relações familiares se quebram. Porque agora, por mais que você seja, enfim, tenha uma boa relação com a família dela, passa a ser a família dela, a família dele. Enfim, já não é mais a família de vocês. Você continua, o seu acesso a eles claramente se reduz. Por mais que seja o carinho que você tenha por eles. E o seu ritmo de vida muda. Às vezes, muda até a sua opção política. Em casa, na mesa, no almoço de domingo, para quem tem família que tem almoço de domingo. Isso está em que esfera? A esfera familiar, ok. Mas o que a gente, quando a gente olha com um olhar etnográfico, um olhar antropológico, a gente vê? Que está presente lá também as relações de trabalho. Estão presentes lá as relações de trabalho. Estão presentes as relações, as futuras alianças, a reprodução da família, a questão da religião, a questão das vocações políticas ou das preferências políticas. Está lá a questão da relação de gerações, ou seja, tem muita coisa junto. Fez sentido, Miguel? Fez sim. Então, ou seja, em outras palavras, você tem razão, nós
nós temos essa sociedade dividida, mas nós temos uma mentalidade dividida também, que vê essa sociedade em fatias. Parte, eu acho, da questão antropológica em sociedade complexa é mostrar como essas fatias elas estão recortadas, estão unidas a muito mais outras coisas que não apenas o seu cantinho teórico, digamos assim. Tá bom, vamos avançar? Onde é que eu estava antes do... Por que o fechamento do texto? Pois é, eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é de que ela... alguém já falou isso, eu já não me lembro quem, que ela precisava se contrapor à leitura do Lévi-Strauss. Mas eu acho que ela não faz uma leitura, ela não foi a fundo na questão do jurídico, né, da questão do direito que está presente ali. É quase, se você vai ler o texto do Davi, por exemplo, o Potlatch, ele vai utilizar o Potlatch como, vamos dizer assim, um lugar de onde podem se derivar as ideias do moderno contrato. Contrato numa sociedade liberal, se você preferir. Mostrar como elas estavam presentes ali, claro, numa outra configuração. Mas algumas dessas ideias já estavam ali no coisa. Por isso que o Mozart falava no final sobre honra, no ensaio, né, sobre honra, ideia de honra, contrato, moeda. Mostrar como todas essas ideias nascem desse fenômeno, que, novamente, é um fenômeno intermediário entre as modernas economias de mercado e sociedades de prestação total, que é onde você tem, por exemplo, uma sociedade de duas metades, no qual uma metade se compromete, tem uma prestação, e essa prestação são mulheres, né, pegando já o gancho do Lévi-Strauss, podem ser crianças, mulheres, festas, etc. Uma metade está toda comprometida com a outra metade. Faz sentido? Agora, tem uma coisa que eu acho que tem... E aí é uma crítica minha, né? Nós, antropólogos, simplesmente ignoramos o direito. Vocês concordam comigo? Arthur, o que você acha? Bom, professor, você me pegou desprevenido, realmente não esperar. É porque realmente nunca. Quando eu leio, quando você chega e fala, moço, é jurídico, né? Realmente não sabia. E até achei um tanto incomum. Realmente eu nunca vi um antropólogo, assim, pelo menos tocando na questão do assunto. Né, eu acho que no IC lá, no ensaio lá, ele também fala bem pouco, mas sim, algumas mencionadas, assim, realmente até hoje eu nunca tinha visto. Eu nunca vi nada sobre antropologia do direito, coisas assim, né? E ver a dádiva como elemento do campo jurídico é uma coisa interessante também. Eu nunca tinha pensado por esse lado também. Mas eu acho interessante. Mas realmente nunca vi, foi atrás. Eu não me refiro ao direito como ele é praticado nas bancas brasileiras, no judiciário brasileiro. Porque, de fato, tem uma coisa uma antropologia muito grande, jurídica, que tem a ver com leituras africanas, né? Bohannan, tem outro, como é que é o nome dele? Tem a Sally Falkmoor, tem vários. Inclusive, acho que a Bohannan vai falar sobre jurisprudência primitiva, né? Fazer um texto sobre jurisprudência.
essa questão ela se transforma de uma questão sobre, vamos dizer assim, o sistema jurídico dessa sociedade para a questão da resolução de conflitos. Toda sociedade tem mecanismos de resolução de conflitos. E o direito é um deles, mas não é o único. Então, por aí que vai uma comparação talvez mais ampla ou fundamental. E tem também agora uma antropologia do direito, que é uma antropologia que está estudando explicitamente o fenômeno jurídico. E aí, de novo, nesse pormenor, você tem um campo gigante. Então, você tem, por exemplo, no caso brasileiro, você tem o Luiz Roberto, que trabalha, inclusive, é professor da Faculdade de Direito também. Tem o Daniel, que trabalha com isso a partir dos dados dele lá de... Ai, meu Deus, como é que é o nome do lugar que estuda? Gente, minha memória... O texto dele está até aqui. É um país recentemente que se independizou, se tornou independente de Portugal. Cabo Verde. Não, Cabo Verde na África. Bom, enfim, vai vir uma hora o nome. A Kelly também estuda. Eles têm um programa super legal de pesquisa que leva a gente para lá, leva aluno para lá. Então, por exemplo, o Miguel, que foi de graduação, agora está no mestrado, ele foi um dos alunos que passou uma temporada em Cabo Verde, ainda na graduação. Que é muito legal, né? Não, Cabo Verde não. Gente, É Timor-Leste, professor? Timor-Leste, obrigado. Obrigado. Quem foi? Foi a Bruna, né, Bruna? Você é um anjo, obrigado. E então, tem são antropologias muito diferentes. A questão do Timor-Leste está vinculado a uma questão do direito tradicional, né, entre os grupos tradicionais da sociedade timorense, que, num certo sentido, estão ou representam aquilo que para o Estado devia ser um obstáculo ao desenvolvimento, né? Já o Roberto está interessado nas questões de reconhecimento, que tem muita relação com a tese de doutorado dele. No Rio de Janeiro, você tem talvez o maior programa de antropologia e direito, vamos chamar assim, que é a UF, que é a Universidade Federal Fluminense, no qual está o Cândido de Lima, que formou muita gente. Mas o trabalho deles tem mais a ver com a questão criminal, com a questão do direito no Rio de Janeiro, a questão das desigualdades, e aí tem um campo enorme de trabalho. E em São Paulo tem a Ana Lúcia Pastores Schretzemeyer, que foi minha colega, que ela é jurista também, ela foi inclusive professora da Kátia Chinub, que foi a assistente de pesquisa da Mireille Delmas-Marty, que vocês não conhecem, mas foi a catedrática do Collège de France, professor do Collège de France, na cátedra de Direito Internacional. Então, as coisas estão misturadas, né? E ela tem uma pesquisa bem legal sobre China, que eu tenho, inclusive, enfim, estou falando demais, né? E tem o meu trabalho, que é um trabalho diferente também, que é um trabalho que tem mais a ver com relacionar direito, ou as instituições jurídicas e as instituições políticas como fazendo parte de um sistema. Ou seja, de novo, significa dizer que você compreende um a partir da sua relação com o outro, e não como um ente independente. E eu tenho uma tese
que é a ideia de que o direito se constrói contra a sociedade. Talvez alguns de vocês já tenham lido esse texto comigo, mas enfim, não quero voltar nisso porque o texto de hoje é da Lígia, mas eu não sei por que eu estou falando de tudo isso. Alguém perguntou sobre antropologia jurídica, não foi? Ah, sim, nós estamos falando sobre o direito. Eu me refiro às questões centrais do direito. As questões que estão colocadas pelos grandes clássicos, não só do direito, vamos dizer assim, de romano, de origem romano-germânica, como também do common law, né? Tem muitas coisas muito interessantes dentro dessa literatura que pode nos ajudar a pensar. Não significa que nós devemos tomar isso para nos transformarmos em juristas e pensar como eles, não. É algo que é diferente de nós, mas pode nos dar pistas para pensar. E a gente tem uma enorme preguiça com o direito, talvez por causa, inclusive, da maneira como o direito brasileiro se coloca em relação ao resto da sociedade, né? Ou dos outros saberes, se vocês preferirem. Tá bom, gente. Questões, perguntas, ideias. Uma rodada de comentários, vai. João, você é o primeiro. Deixa eu olhar. Sobre o Hall, na interpretação de Levi-Strauss já. Aí a gente já entra, então, na questão... Não, sobre como ele pega o Hall como para ir além quando a Sigur coloca que para ascender na academia francesa ele precisava ir além, como o texto do Mosso, além de falar que era uma obra-prima da teoria antropológica. Então, dentro da interpretação de Levi-Strauss, o Hall seria o espírito do doador. Então, basicamente, o que impulsionaria a reciprocidade dentro da teoria da dádiva, do dom e do contradom. E outra coisa que eu queria ver se eu entendi corretamente é, né, quando ela coloca a questão entre o dom e o contradom, não lembro exatamente agora quais autores ou autoras ela cita, mas quando ela coloca que entre o dom e o contradom nós temos um intervalo, e que esse intervalo seria o momento um momento de incerteza. Então, você não poderia necessariamente vincular o contradom ao dom, como uma reciprocidade ao dom de fato, dado esse intervalo que a gente tem entre um e outro, que coloca isso em questão, a incerteza. Tá. Arthur. Oi. Já pode falar? Sim. Não estava ouvindo muito bem o colega. Mas de qualquer forma, então você falou sobre a questão do direito e enquanto você estava falando, né, eu fui pensando e aí quando você foi falando, eu fui pensando, ainda mais quando você falou reciprocidade, a palavra, né, e isso me remeteu a Hegel, né, tipo aquela questão da anulação, uma questão muito, muito doida, né, muito grande e tal. E eu fico pensando assim, tipo, o que seria Hegel para a antropologia? Eu tive essa dúvida assim quando você estava falando, porque tipo, eu acho que a dádiva tem um pouco dessa coisa do reconhecimento do ser, né? Eu acho que a dádiva, essa coisa de aquele sentimento de obrigatoriedade, né, que eu tenho que passar por esse circuito de reciprocidade para, de alguma forma, não ser anulado, né? Não sei se a palavra seria anulado, né? Mas porque também daí sai aquela questão do direito por reconhecimento, né? Que aí outros autores vão desenvolver mais para frente. Eu queria saber se tem alguma sei lá, algum autor que trabalha isso, alguma, sei lá, uma vertente. Qual é a influência disso? Só tive essa dúvida. Não preciso estender muito. Isso tem uma bibliografia enorme, Arthur. E quem está trabalhando com isso é o Luiz Roberto. Eu até pensei em pegar, em mudar parte do coisa e introduzir o texto do Luiz Roberto, no qual
ele menciona isso no nosso programa. Enfim, não tem pressa, mas eu vou ver se eu converso, enfim, a gente coloca lá, né? Mas, de fato, tem toda uma interpretação a partir de Hegel, principalmente do primeiro Hegel, que vai justamente botar em primeiro plano a questão do reconhecimento, né? O Hegel ele vai, nos primeiros momentos, pensar justamente a questão do reconhecimento enquanto absolutamente central para a constituição da sociedade. E aí você tem alguns autores que atuam nisso, né? Então, por exemplo, o Honneth, ele vai justamente falar exatamente sobre isso, baseado em Hegel, trazer para o primeiro plano a questão do reconhecimento. Você tem outro que é importante também, que é o Charles Taylor, que vai fazer um texto aqui muito influente, chama-se A Política do Reconhecimento. E isso está ligado à dádiva também, mas isso é um desdobramento da dádiva. Faz sentido? Depois, se você tiver interesse nessa bibliografia, eu posso fazer aqui um apanhado e te enviar, ou enviar para todo mundo. Tá. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Assim, a crítica, a interpretação do Hall, que o João falou, é super importante, de fato. E a gente vai voltar a essa interpretação, a gente vai ler isso longamente quando a gente lê um ensaio sobre a dádiva. Mas, é assim... Então, você não se preocupe, não, João, com essa coisa. Eu acho que talvez Sigol não explique seja tão detalhista ao explicar a interpretação do Lévi-Strauss, porque, afinal de contas, é a interpretação canônica. Ou era a interpretação canônica, hoje talvez não seja mais. E, portanto, você não precisa gastar tanto tempo assim com ela, né? Uma coisa que todo mundo, entre aspas, sabe ou deveria saber. Mas a questão do intervalo, ela está no Bourdieu, que a gente também vai ler. Que é o quê? Que é a questão... o Bourdieu, ele vai dizer o seguinte, ele vai pensar a dádiva da seguinte maneira, que o mecanismo da dádiva, ele consegue sobreviver a partir da alienação proposital que os seus participantes têm do próprio mecanismo. O que eu quero dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Que a dádiva, ela é Se você pensa na questão da obrigação, da dádiva, e a obrigação é uma questão mecânica, não é? Então, o que acontece? A dádiva corre o risco de parecer interessada aos agentes. E o que caracteriza a dádiva é justamente o seu aparente desinteresse. Então, essas práticas, a todo momento, elas correm o risco de se fazerem interessadas. Portanto, o que tem que fazer os agentes? Eles têm que criar, ou eles criam vamos dizer assim, por aspas, uma ignorância proposital. Todo mundo sabe como a dádiva funciona. Todo mundo sabe que a dádiva tem esse caráter interessado também. Mas as pessoas fazem de conta que não sabem. E aí o que acontece? O que o Bourdieu vai falar? Vai falar que é uma coisa muito diferente você tentar olhar isso a partir do olhar do sistema. Quer dizer, um presente exige que você tenha a retribuição. Quando você olha isso, você está olhando a partir de uma ideia de que o que vai e volta é um sistema que é um sistema fechado que funciona, vamos dizer assim, entre aspas, autonomamente. O que ele vai dizer é que é o seguinte, do ponto de vista dos agentes,
aquilo que a teoria coloca como uma certeza é uma incerteza. A dádiva pode não ser retribuída. As pessoas elas podem ser ingratas, para utilizar uma expressão que talvez seja mais familiar a vocês. Você pode fazer um favor para alguém quando essa pessoa, quando você precisa que essa pessoa te ajude, ela desconversa, Isso não acontece com a gente? Quantas vezes nós nos sentimos na nossa sociabilidade mais banal, nós nos sentimos injustiçados porque nós fizemos coisas por um outro que não, na hora que precisava, que a gente precisava, que não nos ofereceu a contrapartida. Por exemplo, você convida a pessoa para festas, você é super amigo dela, você vai, ela dá uma festa e não te convida. Satisfeita, né? Ou ela vai a alguma coisa que você tem interesse e não te ajuda, não te chama, não te apresenta uma pessoa que seja importante para você. Não. E aí eu desconverso, diz que não é com ela, ou coloca problemas, ou faz. É uma experiência que eu já tive, acho que vocês também já tiveram. Ou mesmo as questões que você faz para um amigo, que em um determinado momento você acha que não é mais seu amigo, porque ou não é tão amigo. Existe um desequilíbrio, você é muito mais amigo dele do que ele parece ser amigo seu, porque você faz muito mais por ele do que ele por você. Então, no nosso cotidiano, na nossa vida ordinária, o que você tem? Você tem um período de tempo entre o dom e o contradom. E é nesse período que acontece. Esse período é importante para o funcionamento do dom, da dádiva, né? Vou falar usar dádiva. É importante para o funcionamento da dádiva, porque ele inclusive dá um caráter de indeterminação à contraprestação, ou seja, fortalece a ideia de gratuidade, coloca em segundo plano a questão do interesse e desenvolve todo um conjunto de questões que estão presentes, a questão da honra, a questão da palavra empenhada, as estratégias, a política, a sedução, etc. Tudo aquilo que, no fundo, faz a nossa vida interessante. Bom, a gente vai voltar a essas questões, então, portanto, vocês não precisam começar a coisa. E assim, só queria dizer uma outra coisa, é verdade, a questão da linguística é uma das questões, mas quem coloca a questão da linguística no fundo, é o Lévi-Strauss, né? Não é o Moço. Um ensaio sobre a língua. Que tá a reflexão mais recente que eu conheço de uma moça, é uma reflexão super legal, mas infelizmente essa reflexão está toda em francês, né? Que vamos ver aqui se é o pessoal ligado ao Alain Caillé. Mas tem aqui um trabalho que ele inclusive vai mencionar que é a ideia de que talvez existisse uma dimensão simbólica já presente no Moço, que está ligada ao quê? A ideia de que essas coisas estão relacionadas, que as coisas estão todas relacionadas. Então, ela tem argumentos bem interessantes para isso. E eu estou aqui procurando o nome dela, mas eu, como sou um abestado para nomes, eu tenho inclusive o livro dela. O livro dela está por aqui, peraí.
Só um instantinho, porque agora também eu fiquei irritado com o meu esquecimento. É uma moça. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Sim. Esse negócio do virtual tem essa parte, né? Que a gente não... Aqui, ó. Achei. Ó. Esse texto aqui dessa moça que é absolutamente brilhante. Mas, como vocês podem ver, está Peraí, tem que tirar aqui o meu... Não vou tirar, não. Esse texto aqui chama-se Camille Tarot. E o nome do texto eu vou traduzir, tá? É do Karl Amos, A Invenção do Simbólico. Sociologia e Ciência das Religiões. E é uma ideia, e aqui a ideia é se já não existiria dentro da escola sociológica francesa, avant Lévi-Strauss, já não existiria uma maneira de tratar o simbólico que é, digamos assim, característica dessa maneira de pensar, dessa escola de pensamento, e particularmente de Mauss. Então, feito esse reparo, vamos fazer uma última rodada de comentários, sugestões, ideias e tal, e depois a gente encerra. Vamos começar pelo Daniel. Professor, eu não sei muito o que falar. Eu confesso que ainda estou um pouco desnorteado. Porque são muitas questões que me deixam repleto de dúvidas e aí meu conhecimento parece que não é tão satisfatório. Então, assim, eu vou passar essa vez. Eu não sei muito o que comentar, eu estou me sentindo um pouco perdido ainda sobre os assuntos, mas eu acredito que à medida que a gente evolui nos comentários e nos textos, eu vou me achando mais um pouco. Mas Posso dar uma sugestão para você, Daniel, para todo mundo? Por favor. Faz assim que terminar essa nota, você ainda com a mente cansada por causa do horário, senta 10 minutos e escreve livremente quais são as suas questões, dúvidas, ou não precisa nada sistemático, mas põe para fora. Pode ser. Porque, por exemplo, na hora que o senhor estava falando, fez aquela pergunta sobre qual seria essa perspectiva sociológica do... Não sei se foi o Hall, acho que foi. Eu tentei pensar aqui numa resposta, mas não me vinha uma resposta. Eu não conseguia construir uma linha de pensamento que pudesse responder essa questão. Me parece que me faltava um conhecimento mais aprofundado do assunto. Não, Daniel. É porque não tem resposta. É porque aí tá a diferença entre o Mauss e o Durkheim. Entendeu? Enquanto o Durkheim tentaria reduzir isso a uma configuração sociológica, uma organização da sociedade, o Mauss está dizendo que a organização da sociedade depende da maneira como as ideias se relacionam. É o inverte. Mas num primeiro momento, a gente que não sabe muito acha que o problema está na gente, a falta de conhecimento. Não seria talvez a falta de resposta por parte do autor. Daniel, de vez em quando faço perguntas que não tem resposta, tá? Mas para justamente falar assim, não tem resposta, Luiz, que saco. Relaxa aí, tá tudo bem. Gabriel, e você, Gabriel? Eu também não tenho muito a acrescentar, não, professor. Ok. Vitor? Oi, professor. Não sei, eu também não tenho muito a dizer, assim, eu fiquei várias... pensando aqui, talvez um pouco mais dessa coisa, quando você falou sobre a coisa do direito, tentando pensar um pouco isso, sobre o ensaio sobre a dádiva e essas implicações, e que ele fala, né, sobre, né, tentando entender o direito na sociedade, talvez não tentando pensar tanto o direito como a gente pensa na nossa, assim, não sei. Mas eu fiquei com muitas dúvidas e pensando mais em ler o ensaio sobre a dádiva mesmo, assim.
Depois que a gente terminar essa rodada, a gente fala sobre a próxima leitura, que é justamente o ensaio. Ah, sim, sim. Ah, não, então... Miguel, desculpa, fala, Vitor, eu te interrompi. Não, era só isso aí, encerrar. Era isso mesmo. Tá bom. Miguel, e você, Miguel? Ah, não sei. Acho que é isso mesmo. Eu gostei da aula, gostei do texto. Tô esperando a leitura do ensaio de novo para ver o que eu vou achar. Tá. Sara? Peraí que eu tava esperando a moto passar aqui, fez brum, foi mal. Professor, eu vou na mesma pegada dos colegas, assim, não tenho muito mais o que acrescentar, vou agradecer ao senhor aí pela aula e em sentar as reflexões na nossa cabeça. Acho que é um pouco isso. Acho que o horário... Tô me acostumando um pouco com o horário da aula, às vezes vai chegando 8h30, por aí, assim, como a gente tá chegando agora, meu cérebro vai começando a desligar, eu vou adaptar meu relógio lógico para isso. Foi mal. Não se preocupe, não. Arthur, quer dizer mais alguma coisa? Professor, eu só fiquei com dúvida no que seria o dom e o contradom. Tipo assim, eu imagino meio que como os efeitos, né? Como se fosse um negativo, alguma ausência, uma falta, né? Seria isso? Você pode também chamar de prestação e contraprestação. Eu faço alguma coisa por você, de uma maneira aparentemente gratuita, que envolve a obrigação de retribuição. Isso é a prestação. O seu retorno é a contraprestação ou contradom. Entendi. Saquei. Obrigado, professor. Imagina. João, comentários últimos de hoje. Professor, eu acho que não. Acho que não tenho mais nada a acrescentar ou a perguntar com base no texto. Ok. Pedro, e você, Pedro? Não, acho que tenho nada a acrescentar também. Ok. Matheus? Professor, só queria, assim, talvez a gente verá mais no futuro, mas, assim, não ficou tão claro, talvez até para o autor ele não deixe isso claro, né? Se a dádiva, ela vira obrigação ou se vai ter sempre um viés por trás da dádiva. Não sei se isso o autor responde, se a gente vai ver futuramente. E a resposta é... que a sua pergunta não tem resposta. A dádiva, se você reduz a dádiva à obrigação, ela acaba. Ah, sim, tá. Ela é justamente essa mistura para nós, para a mentalidade ocidental, que, como o Miguel já havia mencionado, tem essa é uma maneira analítica de distinguir as coisas, né, de categorizar. Para nossa mentalidade, ou algo é desinteressado ou é interessado. Ou seja, não existe uma possibilidade de uma coisa ser desinteressada e interessada ao mesmo tempo. Se ela for interessada, o desinteresse é apenas uma aparência. É uma hipocrisia. Acontece que essa relação social da dádiva para funcionar, ela só funciona nessa mistura com interesse e desinteresse, que nós não temos categoria para mencionar, para nomear. Então tá ok, professor. Mas a gente vai voltar a esse assunto. Tudo bem? Tá, beleza. Então tá bom, gente. Olha, eu vou então desligar aqui a nossa gravação. 3, 2, 1.